Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o pecado, né? O que é pecado, entendendo um pouco mais as maneiras que temos, por exemplo, de lutar contra o pecado. Entendendo esses conceitos, a gente pode pensar na nossa vida, né? Infelizmente, somos pecadores, né? Mas, graças a Deus, temos um Redentor excelente, nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive deixou no sacramento da confissão uma grande graça, né? Que a gente pode recorrer sempre que for necessário. Quando a gente cair de joelho diante do sacerdote e recomeçar. Isso é uma graça extraordinária, né? A confissão é o único tribunal onde a gente se declara culpado, mas a gente sai absolvido, né? E o melhor, de graça, a gente não paga nada por isso. Então, se você está afastado da comunhão, que esse programa da confissão, pode ser da comunhão também, que esse programa seja um incentivo para que você volte tanto para a confissão quanto para a comunhão. Padre Guido, a gente já está no último bloco, mas eu queria que o senhor comentasse esse assunto, que é interessante, eu acho que causa um pouco de confusão entre os fiéis. Sim. O chamado pecado contra o Espírito Santo, né? É uma nomenclatura famosa, inclusive Sim, bíblica, né, Padre Guido? Bíblica, foi o mesmo Jesus que mais de uma vez disse que todos os pecados serão perdoados quando nós temos a humildade e reconhecemos o erro que fizemos, menos o pecado contra o Espírito Santo. O que significa isso, Padre Guido? Significa pecar diretamente contra Deus, colocando um limite para Deus. Caso prático, porque para nós padres, Eric, também enfrentamos essas situações. Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, Sim, Padre Guido? Entendi. Porque dizendo uma frase desta, você está colocando um limite à misericórdia de Deus, que, pelo contrário, não tem limites. Por isso, pecar contra o Espírito Santo significa pecar contra o poder de Deus que não tem medida, certo? Por isso que, olha Jesus na cruz, minha gente. Momentos antes da morte também dele e também do bom ladrão, ele disse, hoje mesmo você estará comigo no céu, né? E perdoou os pecados cometidos por aquele criminoso. Portanto, gente, nunca devemos usar esta frase, porque Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre pronto a nos perdoar. Olha, Eric, entre as várias iniciativas do nosso grande Papa Francisco, em ocasião do ano do jubileu extraordinário da misericórdia, certo, ele instituiu também o jubileu dentro da cadeia. As cadeias onde tem um padre que periodicamente celebra uma missa, ele chegou a dizer que abrindo até a porta de uma das tantas celas que tem aí, até os presos ganhavam a indulgência plenária. É como se a porta da cela fosse uma porta santa, é essa relação que ele fez. Até né? isso, confessando-se e passando pela porta, a porta da cela. Veja só, olha que benefícios imensos diante da misericórdia de Deus. Por isso, gente, Deus perdoa todos os nossos pecados. E aproveito para dizer, meus amigos, não tenhamos vergonha na hora da confissão. A única vergonha que devemos ter é aquela de fazer os pecados, porque saiba que o demônio continua tentando, na hora de fazer um pecado, ele diz, em poucas palavras, faça, não é nada, fica tranquilo. Depois, diante do remorso de consciência, ele coloca a máscara da hipocrisia e da vergonha na nossa cara. Ô Padre Guido, se a pessoa diz assim, olha, meu caso não tem mais jeito, não adianta eu pedir perdão a Deus, que meu caso não tem mais jeito, é um desses casos, por exemplo, que nega a misericórdia de Deus, seria o chamado pecado contra o Espírito Santo? Exato, também neste aqui, porque você está colocando um limite até o poder imenso e sem limite de Deus, né? Portanto, Deus perdoa tudo quando nota a nossa humildade. Ô Padre Guido, o senhor falou numa questão aí, mas que parece que é um pouco distante, ou que é uma coisa rara, mas eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Da vergonha de confessar um pecado, né, diante do sacerdote, e de levar esse pecado até a confissão. Eu faço duas perguntas para o senhor. Sim. Primeiro, quando uma pessoa não quer contar um pecado na confissão, de maneira proposital, olha, eu não vou contar esse pecado não, que esse pecado aqui é muito feio, vou contar só os outros.
Essa confissão foi válida? Realmente ela foi perdoada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se a pessoa tiver muita vergonha mesmo diante do sacerdote, é válido, por exemplo, ela escrever os pecados e entregar por escrito para o sacerdote? Ok. Bom, quando uma pessoa não quer contar um pecado grave, a absolvição que o padre dá é nula, não vale. Aliás, sai do confessionário com um pecado a mais, por ter se omitido voluntariamente. Padre, se uma pessoa esquece, na verdade tem a boa vontade de dizer tudo, mas acaba esquecendo um pecado grave. Procura quanto antes confessar-se, né? Mas, padre, fica sem receber a comunhão, não. Se você esqueceu involuntariamente, fica tranquilo que Deus, na sua imensa misericórdia, conhecendo a tua sinceridade, te perdoou. Aliás, porque o sacerdote diz, na hora da absolvição, eu te absolvo de todos os teus pecados, né, Padre Guido? Exato, né? Agora, o segundo caso, para não esquecer nenhum pecado, eu prefiro escrever num folheto. Prezados amigos, a metodologia do sacramento da confissão pede encarecidamente que ninguém faça isso. Vocês não podem imaginar os riscos que estão correndo, mesmo dizendo para uma pessoa ou outra, olha, se este bilhete vai nas mãos de alguém que não tem nada a ver, fica conhecendo a tua... Mas, padre, eu vou rasgar. Mas não é a primeira vez que acontece de pessoas... Né? Gente, faça um belo exame de consciência e os pecados que você se lembra, confesse com profunda humildade. Aconselhamos a não escrever os pecados num papel, certo? Pode esquecer, mas Deus te perdoa. O que Ele quer é a tua sinceridade. E não esqueçamos, inclusive, que para fazer uma boa e santa confissão são necessários 5 itens. Quais são, Padre Guido? Primeiro, o exame de consciência. Certo. Fazer como uma rápida filmagem da nossa vida. Questionarmos, por exemplo, quando foi a última vez que a gente se confessou. Mostrar arrependimento dos pecados. Mostrar um propósito firme de não voltar ao pecado. Lembra-se que se falta o arrependimento ou se falta o propósito, a absolvição do padre também é nula, não perdoa. Dizer tudo para o sacerdote e fazer aquela satisfação ou penitência que o padre manda fazer. Certo. São os 5 itens da confissão. Alguém poderia dizer, padre, eu faz tempo que não me confesso a só com o padre. Porém, toda vez que tem a confissão comunitária, não falta cuidado. Por disposição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, se quer voltar à confissão auricular, chamada, isto é, singular, com o sacerdote. Ao pé do ouvido, né, Padre Guido? Ao pé do ouvido, ótimo, né? Inclusive, na ocasião da Páscoa, do Natal, de Finados, é bastante comum ver paróquias organizar as confissões em sistema de mutirão. Hoje, uma dúzia de padres vem na minha paróquia, amanhã eu vou na paróquia de um dos 12 para fazer o mesmo, e a confissão individual, certo? E não esqueçam, inclusive, um pormenor, que quem estiver com pecado grave e participa de uma confissão comunitária, o pecado é perdoado, mas permanece para o penitente a obrigação de confessar aquele pecado grave numa confissão individual. Certo. Certo, gente? Esta que é a doutrina da Igreja que devemos todos religiosamente respeitar. Padre Guido, a pessoa pode se confessar por telefone ou pela internet? Não, infelizmente estou rindo porque aconteceu também para mim. Né? Um dia que estava um pouco indisposto, estava até acamado, né? E falei para esta pessoa
que queria confessar-se, e não, signora, não estou muito bem, mas venha, toque a campainha que eu vou descer. Não, não, padre, falou, não, padre, pode ser tudo por telefone. Não, signora, não se pode fazer uma confissão por telefone, né? Mas precisa a presença física, né? Ô, Padre Guido, o senhor falou da confissão comunitária, mas existe, por exemplo, o caso, queria que o senhor confirmasse isso por gentileza, se tem um sacerdote no avião, aquele avião vai cair, tem 200 passageiros, não dá tempo de atender a confissão de todo mundo. O sacerdote pode dar uma única absolvição para todos e essa absolvição ter o mesmo valor da confissão? Perfeito. Neste caso de emergência, de necessidade de urgência, sim. Não tenha medo quanto a isso. Inclusive, volto a repetir aquela expressão de língua latina, que em caso de urgência, todos os poderes, né, religiosos o padre tem. Diz em língua latina, a lei não é um provérbio. Omnis sacerdos pontifex. Cada padre é papa, é pontífice, tem todos os poderes em caso de uma urgência ou necessidade. Padre Guido, para encerrar, porque nosso programa já está no finalzinho, depois o senhor vai dar a bênção. O que acontece com uma pessoa que morre em estado de pecado grave, não quer se arrepender por livre e espontânea vontade e acaba abraçando esse pecado até na hora da morte? Certo, se permanece sempre no estado de pecado grave, sem nenhum arrependimento, Deus respeita a liberdade da pessoa humana, mas existe o inferno para toda a eternidade. É doutrina da fé, certo? Não é invenção da igreja. Procuremos evitar que isso aconteça, porque Deus dá todos os meios para que isso não aconteça. Muito bem, Padre Guido. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, a gente não tem mais tempo, mas ainda é possível que o senhor nos dê a bênção para encerrar. O senhor vai lembrar de alguns amigos telespectadores aí também, né, Padre Sim, Guido? de uma maneira especial, hoje quero agradecer porque estão pedindo orações. Dona Maria de Fátima Alves Carvalho, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Vera Lúcia Rodrigues, também de São Paulo, que pede orações para toda a família. O João Moro, que também apela para a generosidade da nossa oração. E também o Robson Ferreira dos Santos de Anápolis e Goiás, que se recomenda as nossas orações. Quero dar um grande abraço para a família do seu Roberto e Cristina, de Teófilo Toni, como também da Adalberto Gambolongo de Criciúma, que não perdem nenhum dos nossos programas. E terminamos assim, Eric, né? Desejo a todos muita paz. Gente, tenhamos a capacidade de vencer o mal com as nossas obras e fortalecendo cada vez mais a nossa fé. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Até a próxima. Você pode, claro, pedir ajuda para os seus amigos, você pode conversar com as pessoas da sua paróquia, você pode buscar auxílio, né, e crescimento na fuga contra o pecado. Mas a pessoa indicada é o sacerdote. Busque o sacerdote para a tua orientação e, é claro, para que atenda também a tua confissão, pois ele, o sacerdote, tem as faculdades para perdoar os seus pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomara que todas as pessoas que estão nos assistindo vivam bem a tua relação contra o pecado, fujam dele e façam boas confissões. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.